Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre, para todo o sempre. Olha que Deus, Ele está cuidando dos filhos e das filhas nos mínimos detalhes. Você não tem ideia o que o nosso Deus, Ele está visualizando ao teu respeito. Você não tem ideia o que Deus me passou para mim orar pela tua vida espiritual. Meu amigo, minha amiga, a vida espiritual é uma coisa muito séria. E nesse momento agora, você está correndo um grande risco. Você está correndo um grande risco. Eu vou te dar um recado agora que o próprio Deus mandou eu te entregar. Eu ia fazer outras pregações, mas o nosso Deus falou, você vai orar pela vida espiritual das pessoas. Quando Deus manda dar um recado, é que o negócio não está brincadeira. A coisa está muito séria. Você que está entrando aí, você depois compartilha esse recado, você se inscreve no canal e você depois manda os e-mails para que área da tua vida você está precisando, principalmente as tuas famílias, os teus entes queridos, o nome das pessoas para nós orarmos 24 horas, porque você vai ficar coberto 24 horas de orações. Você vai ficar debaixo de uma plataforma de oração e o nosso Deus, Ele fala, tudo é possível ser mudado pela força da oração. Você pode ter certeza que você vai se libertar, você pode ter certeza que você vai sair desse laço. Por quê? Porque o inimigo, ele está de olho, literalmente, na tua alma. Ele está te observando 24 horas, do jeito que o nosso Deus, ele nos observa. Por isso que ele mandou eu orar nessa área. Você pode ter certeza que o inimigo, ele também está te observando 24 horas. E ele, na real da história, ele tem planos diabólicos para você. Por quê que ele está com esses planos? Porque a tendência dele, ele não quer nada seu. Você pode ter aí milhões, você pode ter aí centenas e centenas de imóveis, você pode ter aí milhões aplicados na bolsa, você pode ter o que você tiver. Meu amigo, minha amiga, a vida espiritual é uma coisa séria e o inimigo, ele está de olho em você, está de olho na sua alma. Você que esteja entrando aqui, você seja todos bem-vindo, bem-vinda, aí onde quer que você esteja, que Deus te proteja e te livre de todo mal, principalmente do laço do inimigo, que ele está fazendo um pedido. Presta atenção no que eu estou falando para você, você que está nessas situações, nessas questões, ele está fazendo um pedido. Que pedido que é esse? Para querer a sua alma. Você vai ver que dia que é hoje esse vídeo e você vai prestar bem atenção e vai urgentemente se posicionar, porque o nosso Deus, ele está mandando dar esse recado. Quando o nosso Deus manda dar um recado, é porque a coisa está feia. Do jeito que o inimigo, do jeito que o nosso Deus, ele dá ordem aos anjos dele para nos proteger 24 horas, a mesma coisa é Satanás e seus anjos. A Bíblia diz
que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, para quem possa tragar. A tua vida espiritual, ela está comprometida. A tua libertação, você tem que fazer o possível e o impossível, porque a libertação você conquista a cada dia. Às vezes, a gente faz essas orações aqui de sexta-feira, as pessoas entram uma vez, mandam os e-mails, depois não acompanha mais. Meu amigo, minha amiga, a libertação é uma coisa séria. Você que ainda está desviada, você que se afastou um pouco dos caminhos do Deus vivo, você que sente calafrio, você que tem impressão que tem gente te observando, às vezes você está na sala, você sente que tem gente te observando, você que não bebia, você que às vezes dá vontade de você beber, você que não bebia, você que não ia para a roda de escarnecedores, às vezes você dá uma saidinha e vai para essa roda. O inimigo, ele está querendo literalmente a tua alma. Você vai ter que fazer o possível e o impossível para parar de escutar a voz dele, porque o inimigo, ele trabalha aqui na mente. Você está numa situação aí que o nosso Deus sabe como é que você está. Você sabe todas essas lutas que você está passando aí? É o inimigo que preparou. E você pode ter certeza que o intuito dele também não é tanto essas lutas. O intuito dele é a sua alma, Ele trabalha 24 horas para levar você para o Egito. O Egito, meu amigo, minha amiga, o Egito é uma coisa séria. Às vezes as pessoas não sabem o que é Egito. Ele está levando você para o Egito devagarinho. Ele está te amaciando, ele está te moldando, ele está te lapidando para você ficar direto no Egito. Por quê? Porque no Egito ele tem acesso à tua alma. Você luta 24 horas. 24 horas é uma luta travada que nós temos uma luta travada 24 horas entre a carne e o espírito. A carne, o inimigo, ele está dominando para te levar para o Egito. O que é Egito? O Egito, meu amigo, minha amiga, o Egito, você conhece as características do Egito, e são milhares e milhares, são milhares e milhares de pastores, de profetas, de pastoras. O povo de Deus, você não tem ideia de milhões e milhões de pessoas que estão corrompidas, que se afastaram do Deus vivo, que estão passeando no Egito camufladamente e não estão conseguindo voltar. Não estão conseguindo voltar. Por quê? Porque o inimigo, ele já preparou tudo. O inimigo, ele já preparou o laço. O inimigo, ele já preparou os pratos, os manjares. O inimigo, você não fique pensando que ele é idiota. O inimigo, ele conhece o teu gosto, ele conhece você literalmente, ele sabe dos pratos que ele vai colocar para você. E são milhares de cristãos, são milhares de pessoas que falam que estão servindo a Deus, claro que estão servindo a Deus, mas
estão no Egito. Por quê? Porque o inimigo preparou tudo. O inimigo, ele lapidou você. O inimigo, ele lapidou toda a tua área, você principalmente, para você ficar passeando no Egito. O Egito tem milhares e milhares de pastores, de profetas, de bispos, de bispas, de mulheres e homens de Deus, que o inimigo conseguiu lapidar. Por que ele conseguiu lapidar? Porque às vezes as pessoas não têm nada, às vezes as pessoas estão lá embaixo. O nosso Deus, ele levanta, ele capacita, ele coloca a pessoa num certo destaque, numa cadeira privilegiada, numa cadeira de destaque, e as pessoas enchem o peito de orgulho, começa a aquecer melhor do que as pessoas ficam orgulhosos, ficam prepotentes, arrogantes, e o inimigo, ele anda ao nosso derredor, ele não quer outra coisa a não ser a tua alma. O inimigo entrou, lapidou, colocou pratos especiais na tua frente, e você, pela sua arrogância, pela sua prepotência, essas pessoas aí que estão literalmente desviadas e desviadas, que a vida espiritual está na corda bamba, essas pessoas aí estão literalmente na mão do inimigo, estão na mão do inimigo, e o inimigo lapidou, o inimigo mostrou, e o inimigo arrastou e levou para o Egito, e as pessoas não estão conseguindo mais voltar. Olha, de uma hora para outra, o arrebatamento ele vai acontecer. O nosso Deus, ele vai separar a humanidade como um pastor separa as suas ovelhas. Se você não fizer o possível e o impossível para sair do Egito, literalmente voltar urgente para os caminhos do Deus vivo e ter um elo com o Deus vivo 24 horas, você pode ter certeza que a tua salvação, a tua alma está totalmente comprometida. Por que eu estou tocando nessa tecla? Porque literalmente você não vai ver isso aí na internet. Eu falando o que eu estou falando, o recado que eu estou te dando, você não vai ver isso. Literalmente você não vai ver nenhum tipo de templo que você frequentar, você também não vai ver isso. Por quê? Porque às vezes quando você toca nesse assunto, às vezes as pessoas magoam, ficam magoadas, chateadas e desaparecem. Aí na internet está cheio de pessoas que não tocam nem no assunto. Por quê? Porque as pessoas ali não estão visando o teu bem-estar, as pessoas não estão visando a tua alma, as pessoas não estão visando a tua salvação, as pessoas estão visando seguidores, estão visando visualizações, as pessoas estão visando grana, estão visando fama, nome. Isso que as pessoas estão vendo, que você sabe que realmente essas pessoas não pregam a palavra de Deus. Aquilo ali conhece a Bíblia, claro que conhece, mas eles fazem aquela montagem, aquele teatro, é só para ganhar fama, é só para pegar nome, é concorrência, um em cima do outro, um empurrando o outro, que só um cego que não está vendo que essas pessoas aí não tem nada a ver com o Deus vivo todo-poderoso. E são milhões e milhões de pessoas que estão seguindo essas pessoas. Por quê? Porque o inimigo já direcionou esse grupo e cada dia mais vai entrando mais, vai chegando mais. O inimigo está direcionando. Por quê? Porque o inimigo ele quer fazer uma ceifa terrível na vida espiritual. Na vida espiritual. Na vida espiritual. Porque as pessoas, literalmente, que acompanham essas pessoas aí, você pode ter certeza, meu amigo, que vai perder a salvação. Vai perder a salvação. Nós estamos vivendo o final dos tempos.
Nós estamos vivendo os final dos tempos e você pode ter certeza por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa do nome, por causa da fama, por causa da avareza. São milhões e milhões de pessoas que vão descer a sepultura, agora mesmo já está descendo, sem a salvação, com a vida espiritual comprometida. Por quê? Porque desviou, o inimigo lapidou, o inimigo preparou, o inimigo colocou pratos aí que as pessoas aceitaram e estão passeando no Egito e não estão conseguindo voltar. E essas pessoas que estão na liderança aí não estão nem um pouco preocupadas com a tua vida espiritual. Essas pessoas que estão aí fazendo essas lives, fazendo na internet aí de dia, de manhã, de noite, não estão nem um pouco preocupados. Você pode perceber que essas pessoas, ninguém deles aí, ninguém, absolutamente ninguém, eles só querem nome de fama e dinheiro do YouTube e visualizações e seguidores, mas a tua salvação ninguém está preocupado. Se você fechar o olho amanhã, se você não estiver preparado para herdar o reino sagrado, você pode ter certeza que você não tem nem ideia para onde você vai. E essas pessoas aí não estão nem aí com isso. As pessoas querem saber quantos seguidores tem, quantas visualizações está dando durante o mês. Porque o YouTube ele paga em dólar. As pessoas não estão preocupadas com isso. Aquilo ali são teatros, literalmente teatro, para desviar o povo de Deus para o tormento eterno. E são milhões e milhões de pessoas que as pessoas estão conseguindo arrastar. Estão conseguindo arrastar através de quem? Através do inimigo, porque ele sabe que já está chegando a hora dele ficar no tormento eterno 24 horas. E ele quer levar milhões de cristãos com ele. O Egito, que você está nessa situação aí, que o inimigo te afastou, que o inimigo te lapidou, que o inimigo já preparou você, ele não quer nada seu, ele quer literalmente a tua alma, ele quer que você perca a salvação que Deus te deu. O inimigo, se você quiser saber da história, o inimigo, ele já levou você para o Egito. Você está aí com o inimigo dentro de você, uma luta 24 horas, um conflito feroz entre o teu espírito e a tua alma, entre o teu espírito e a tua alma. O inimigo, ele está literalmente preparando você essa hora. Você tem aí um inimigo mortal, um inimigo imortal, um espírito, e é um conflito 24 horas. 24 horas aí dentro de você, 24 horas disputando literalmente pela tua alma, disputando literalmente pela a sua alma. E o inimigo, ele já conseguiu literalmente 80%, ele já conseguiu o êxito dele, porque o teu espírito, ele luta contra a carne, e o vencedor aí, quem for o mais forte é que vai ganhar. Quem for o mais forte é o que vai ganhar. O inimigo, 80%, ele já conseguiu. Por quê? Porque você está nessas condições que eu estou falando, você está passeando no Egito. O Egito significa, se ele já fez esse plano, se ele já elaborou todos os planos para você, porque são milhões e milhões de pessoas, filhos e filhas do Deus vivo poderoso, que está passeando no Egito, principalmente aquelas pessoas que Deus
deixou rico, que Deus deixou bilionário, as pessoas que estão famosas, as pessoas que estão famosas, que estão na mídia, as pessoas que estão numa liderança aí, com a seta, já calçado, já bem sucedido, bem sucedida, essas pessoas estão no Egito e você nunca vai saber que essas pessoas estão passeando no Egito 24 horas. São pessoas que Deus libertou, levantou na liderança e estão aí pregando a palavra de Deus 24 horas, falando que é profeta, falando que é pastora, falando que é profeta, falando que é bispo, que é bispa, que é bispo, falando que é apóstolo. Essas pessoas, você não tem ideia como essas pessoas estão passeando no Egito, que o inimigo já lapidou, o inimigo já modelou, o inimigo já tem 80% da alma da pessoa na mão. E você não vai imaginar nunca que essa pessoa que você está seguindo aí, que você está indo aí acompanhar essas pessoas todo final de semana nesses tempos, você não vai já não imaginar nunca que essas pessoas estão dentro do Egito. O que é Egito? O Egito, para você que não sabe, o Egito é onde tem lascívia, o Egito é onde tem prostituição, o Egito é onde tem fornicação, e você vê, você pode analisar que são pessoas que se dizem pastoras, que às vezes as pessoas não têm um casamento, às vezes as pessoas não têm uma pessoa, às vezes as pessoas são separadas, e como que essas pessoas vivem sexualmente? Como que essas pessoas vivem? O inimigo, ele coloca pratos prediletos, coisas bonitas, pessoas bonitas, e as pessoas ficam em prostituição, que essas pessoas 24 horas, porque o nosso Deus, ele fala que não é bom que nem o homem nem a mulher fique só, e você pode ter a ideia só se for um louco, um perturbado, um cego, espiritualmente totalmente, que não sabe que essas pessoas estão aí na prostituição, que essas pessoas estão aí na fornicação. No Egito, você pode ter certeza, é a prostituição, é a fornicação, é o cálice da perdição, porque quando você vai para o Egito, meu amigo, minha amiga, quando você vai para o Egito, pode ser o pastor, o famoso que seja, pode ser pastora, profeta, famoso que seja, quando você chega numa situação dessa, espiritualmente, você já está totalmente detonado. O inimigo, ele já tem 80% da tua alma na mão, o inimigo, ele já tem, só tem 20% para você descer a sepultura e ir para o inferno. É isso a tendência dele. Ele te persegue 24 horas e a tendência dele é justamente isso. Ele não quer dinheiro, você pode ter o dinheiro que tiver, pode ter os bens, pode ter fazenda, pode ter... Você pode ter o que tiver, ele não interessa isso. Ele quer literalmente a tua alma. E no Egito é isso que eu estou falando para você. É prostituição, é fornicação, é o cálice da perdição, porque quando você passa aí para o Egito, de onde você saiu, que você antes você estava no Egito, você estava servindo a Faraó, você estava nessas condições aí, o nosso Deus, ele usou o Moisés, o Moisés tirou o povo dele do Egito, mas são milhares e milhares de pessoas que estão voltando literalmente para o Egito, voltando por quê? Porque o nosso Deus, ele estabeleceu, o nosso Deus, ele deu riqueza, o nosso Deus, ele deu tudo e as pessoas se corromperam por causa da avareza, o coração duro, a mentira, o engano, as pessoas se corromperam diante do Deus Todo-Poderoso, por quê? Por causa da dureza do coração, por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da avareza, as pessoas se corromperam totalmente, mas estão bem-sucedidos, claro que estão bem-sucedidos, mas estão na mão de Satanás. Estão na mão de Satanás. São milhares e milhares de pessoas, principalmente pessoas que são líderes, que estão na liderança, que Deus fez coisas extraordinárias na vida das pessoas. E as pessoas se corromperam e estão na mão do inimigo. É 20% que falta para literalmente a pessoa ir para onde ele planejou. E você pode ter certeza,
Aonde no Egito as pessoas não participam só de uma coisa. Quando a pessoa literalmente vai para o Egito, o nosso Deus ele fala que um abismo chama outro abismo. Então o que acontece? As pessoas quando estão nessa situação, as pessoas estão em fornicação, as pessoas estão tomando o cálice da perdição e fumando o cachimbo da paz, entre aspas. Isso aí é o Egito e são milhares e milhares de pessoas que o nosso Deus está muito preocupado que estão nessa situação. E se você estiver nessa situação, você faz o possível e o impossível urgentemente para fechar as brechas, para abandonar esse caminho tortuoso aí, faz o possível e o impossível, porque o nosso Deus sabe que o inimigo está de olho em você e ele não quer outra coisa a não ser a sua alma. Aí na internet está lotadíssimo de gente que estão passeando no Egito, pregando para você aí 24 horas, a pregação de uma pessoa dessa, a oração de uma pessoa dessa ali na frente é uma coisa linda, é um teatro, mas não passa do teto, porque o nosso Deus ele fala que sem santidade, ninguém, absolutamente ninguém vê a ele. Esses tempos grandiosos, esses tempos aí que você vê com milhares de pessoas, tá lotado de gente ali pregando e você acompanhando ali. Você não tem ideia o passeio que essas pessoas fazem no Egito. No Egito tudo camufladamente. Vai cair a máscara, porque o nosso Deus ele fala que quando a máscara não cai, o Espírito Santo de Deus arranca. O Espírito Santo de Deus arranca. Vai cair a máscara, vai cair a capa, mas o principal é a sua alma. O principal é a sua alma. Essas pessoas podem cair a capa, mas é você que tem que estar em primeiro lugar. É você que tem que vigiar. É você que tem que se afastar literalmente desse tipo de gente. É você que tem que abandonar literalmente, se estiver no Egito, abandonar urgentemente o Egito. Você tem que abandonar o Egito porque esse conflito que está em você 24 horas, corpo lutando contra a carne contra o espírito, esse conflito 24 horas que você tem, que o que for mais fraco é o que perde. Por isso que o inimigo já arrastou, o inimigo já levou milhões de pessoas e a vida espiritual dessas pessoas, a libertação dessas pessoas, está tudo comprometida, porque a meta dele não é nada. A meta dele é a sua alma. Aí a alma dele é o espírito, pois a carne deseja, pois a que a carne deseja é o contrário do espírito. O espírito que é o contrário da carne. E o conflito é 24 horas. A sua carne deseja uma coisa, o espírito deseja outra, a tua carne deseja outra e o espírito deseja outro. E o espírito é contra a carne e a carne contra o espírito. O inimigo, ele já fez um pedido ao teu respeito. Não fique pensando que eu estou falando, aqui eu estou falando para o povo de Deus em todo, os povos de Deus, as ovelhas, os povos, literalmente, para a igreja inteira, principalmente essas pessoas que estão pregando aí, meu amigo, minha amiga, a coisa é séria, a tua vida, a tua alma, literalmente, ela só tem praticamente 20%, porque o inimigo, ele já dominou 80, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O vencedor é aquele que tiver mais fortificado. E 80% de milhões e milhões de pessoas que estão aí se dizendo pastores, de pessoas que estão obedecendo, escutando a voz do inimigo, você pode ter certeza que a alma dessas pessoas já está tudo praticamente na mão do inimigo, O nosso Deus, ele estava aqui, Jesus, ele falou, Simão, Senhor disse
o Senhor disse: Simão, Simão, isso foi o pedido que o inimigo está fazendo para você, está fazendo para Deus agora a teu respeito. A teu respeito é um pedido que o inimigo tenha, que fez a teu respeito, que você imediatamente vigie, se conserte 24 horas e imediatamente você busque literalmente a tua libertação, você busque literalmente a tua salvação, porque Ele quer a tua alma. Ele fez um pedido aqui e o nosso Deus pediu para me orar, quebrando esse pedido que Ele fez da tua alma. O Senhor disse, Simão, Simão, Satanás fez um pedido. Satanás fez um pedido para vos cirandar como trigo, e eu roguei a ti, eu roguei ao teu favor. O inimigo, ele fez um pedido a Deus, literalmente. Isso é sério, isso não é brincadeira, isso aqui não é para pegar fama, para pegar nome, isso aqui é a alma do povo de Deus que está comprometida, é a salvação do povo de Deus que está comprometido, principalmente a igreja do Deus vivo que está corrompida, essas lideranças aí que saíram e estão passeando no Egito camufladamente, o Satanás. Olha, escuta esse recado que eu estou falando, porque quando Deus manda dar o recado, você pode ter certeza, porque coisas terríveis vão acontecer, O nosso Deus, ele está falando que Jesus falou, Simão, se o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás fez um pedido ao teu respeito, para vos cirandar como trigo, mas eu roguei ao teu favor, eu roguei por ti. Este foi o pedido que o inimigo está pedindo literalmente a sua alma. Deus, ele está muito preocupado. Você viu que Jesus falou que o Satanás fez o pedido para cirandar, para matar o Pedro, para levar o Pedro para o inferno. E o nosso Jesus falou, olha, mas eu roguei contra ti. O nosso Deus, ele fala que aquele que crê em mim farás as mesmas obras que eu faço. Aquele que crê em mim farás as mesmas obras que eu faço e ainda as maiores, porque eu irei para o Pai. Eu vou orar para você, eu vou orar por você agora. Você pode ter certeza que essa oração que eu vou fazer vai cancelar todo esse pedido que o inimigo fez a teu respeito, que ele fez um pedido, e Jesus falou, olha, ele fez um pedido para te cirandar, para te matar. Ele fez um pedido porque ele está querendo a tua alma. Jesus falou para o Pedro, Simão, Satanás fez um pedido para vos cirandar, porque ele está querendo a tua alma. Simão, Satanás fez um pedido para cirandar como um trigo. Ele quer literalmente te matar, ele quer a alma, mas eu roguei por ti. O nosso Deus, ele fala que aquele que crê em mim, Jesus falou que aquele que crê em mim, farás as mesmas obras que eu faço e ainda as maiores, porque eu irei para o Pai. Esse pedido que o inimigo está fazendo a teu respeito, esse pedido que o inimigo está fazendo na tua família, esse pedido eu vou orar agora e vai ser anulado e quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus está vendo, ele está nos observando e ele sabe que o inimigo já fez um pedido, ele sabe ao teu respeito. Você pode ser uma ovelhinha que está começando agora, você pode ser uma pessoa que já tem muito tempo no ministério, você pode ser de qualquer tipo de liderança. O inimigo, ele já fez um pedido ao teu respeito. Se você escutar esse recado que eu estou falando, o nosso Deus, ele fala, escuta o que o Espírito Santo fala às igrejas. Eu vou orar agora e esse pedido vai ser quebrado. Esse pedido é um pedido de quê? Esse pedido é